Então, nós temos construído, desde 2007, esse Ministério de Filhos de Missionários. A MTB, então, abraçou o assunto em 2009 e, então, isso é o Filhos que nós tentamos promover, e tanto recursos quanto encontros, eventos, treinamento, orientação, consultoria para que as agências sejam fortalecidas. Nós mesmos não trabalhamos de face a face com o seu filho de missionário. Nós tentamos equipar vocês para que vocês possam cuidar bem do filho e saber onde buscar recursos e orientações. E muitas vezes nós temos visto que as dificuldades que os filhos enfrentam no campo não é porque os pais são irresponsáveis, mas os pais tentam fazer o seu melhor dentro do que eles conhecem. Mas a informação não tem estado disponível em português. Então, nós temos escrito vários livros, precisamos escrever muito mais livros. O ano que vem deve sair um livro sobre a reentrada do filho do missionário. Infelizmente, nós não conseguimos para o CBM agora, mas vai sair. Nós vimos o início do retorno do filho do missionário já crescido no campo. Começou em torno do ano 2000, 2005. Começou os primeiros que foram criados no campo, talvez não os primeiríssimos, mas a primeira onda, né? E nesse momento, a gente não viu muitos problemas. E achávamos que estávamos, assim, acertando, mais ou menos. Se você me perguntava, assim, em 2004, quantos filhos de missionários eu conhecia com problemas grandes, eu não conhecia nenhum. Mas não é que não existia, é que aí, com esse retorno, aí começa a aparecer várias dificuldades e eu vou dizer problemas. Mas em nenhum momento eu quero que vocês entendam que ser filho de missionário é um negócio ruim. Não é. Não é. Mas tem coisas que nós possamos fazer para amenizar as dificuldades. Se você perguntar ao filho do missionário se ele gostou da sua vida como filho de missionário no campo, a grande maioria vai falar: eu adorei, foi maravilhoso. Muitos até desejam se tornar missionários para que seus filhos possam vivenciar aquilo que eles vivenciaram. Agora, a reentrada é pesado, é um momento crítico. Eu vou tentar, então, não pular na frente. Mas, assim, e é nesse momento que precisamos tomar cuidado. Mas eu digo assim, é nesse momento que devemos reforçar os cuidados, porque o cuidado deve começar lá no início. E vai trabalhando em todo momento para que meu filho, quando ele tem 18 anos, que ele está bem equipada para retornar ao Brasil, se for o caso, e tocar a vida para frente, sem eu. Então, nós vamos, igual eu falei, focar no FM Transcultural Adolescente. E David Pollock, que foi um dos pioneiros nessa área, ele é quem escreveu muito sobre essa área, é expert. Ele faleceu, infelizmente, mas o trabalho dele continua. E ele falou que a reentrada definitiva é o momento mais crítico na vida do FM. E nós vamos ver por quê. Então, hoje nós vamos trabalhar sobre o que é a reentrada e o que significa na vida do filho do missionário. Vamos trabalhar sobre as perdas e o luto. E amanhã nós vamos trabalhar como que as igrejas, os pais, as agências podem ajudar nesse momento da reentrada. Mas é essencial que nós entendamos bem o que é a reentrada e o que significa. Parece simples, né? É quando volta, ponto. Mas não, é uma coisa complexa. Então, o que é reentrada e por que é tão difícil?
Começa com a terminologia, reentrada. É muito mais do que isso. E nós buscamos um termo mais apropriado e não encontramos. É um termo que já vem usando no inglês, não é um termo novo que nós inventamos. A gente, afinal, acabou ficando com esse termo. Mas esse termo nos engana. E, por isso, a gente não percebe por que é tão difícil. Porque, claro, a gente pensa que reentrada é sobre entrada. E, de fato, nós concentramos corretamente, assim, muitos esforços nessa entrada no Brasil. Aí pode ser que o filho já veio para o Brasil várias vezes. O filho que foi criado no campo, com 18 anos, talvez ele já veio para o Brasil 6, 7 vezes. Ou talvez só uns 3 vezes. Depende muito, né, que tem missões que de 2 em 2 anos a família toda volta. Com 18 anos, significa que já veio para o Brasil 9 vezes. Mas tem outras missões que só vêm de 5 em 5 anos. Então, aí uns 3 vezes, 4 vezes. Então, a questão é que quando ele vem de lar, que eles chamam de licença para atualização e renovo, normalmente é 1 mês, 2 meses, e volta para o campo. Então, isso significa que quando ele vem para o Brasil, ele está de férias. Ele é visita. Ele é tratado como visita. E bem assim, bem cuidado. Aí tem churrasco, tem roupa nova, vai fazer compras. As pessoas importam com ele, as pessoas dão cuidado, as pessoas dão presente, as pessoas levam para o parque, sei lá, passeiam. E tudo isso, e ele recebe atenção, mas nunca ele realmente para no Brasil para ser gente normal no Brasil. E aí, com 18 anos, ele vem para o Brasil, ou 16, ou assim, eu vou falar 18, mas qualquer idade, né? 15, que ele retorna, e a ideia dos pais é que ele já conhece o Brasil e está simplesmente voltando para casa. Mas não está. A casa é dos pais. E eles estão, de fato, reentrando. Então, nessa entrada, ele vai pensar em novas oportunidades, muitas vezes é questão escolar, preparar para vestibular, para fazer o curso superior. Aí a gente pensa sobre a adaptação, às vezes tem um senso de esperança, puxa, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aventura, expectativa, insegurança, faz parte dessa entrada, medo. A gente ouviu, lemos o depoimento de um FM que foi criado no Afeganistão. E ele falou da vida dele lá, e falou assim, para ele foi super mega aventura, né? Ele conta que ia para a escola, escutava as bombas, e às vezes até as aulas tinham que ser interrompidas para todo mundo ir para um lugar seguro. E isso, para ele, foi uma grande aventura. Ele fala, o momento que ele sentiu mais medo na vida dele foi quando ele retornou. No caso dele, foi Escócia. Foi um filho de missionário brasileiro, criado no Brasil, assim, nascido no Brasil. Os pais foram para a Escócia aprender inglês, de lá foram para o campo, e retornaram para a Escócia para os meninos terminar segundo grau. Ele falou, o mais medo que ele sentiu na vida foi ele indo para a escola, o primeiro dia, as primeiras semanas. Ele morria de medo. Nós temos medo das bombas. Ele tem medo de ser num lugar totalmente novo, estranho, onde ele é o diferente, e todo mundo sabe. Inclusive, ele foi escolhido para dar o speech dele na formatura. Na formatura ele menciona isso. No Afeganistão ele não teve tanto medo como o primeiro dia de aula dele na escola.
Então, assim, quando a gente pensa na entrada, tem muito medo, que às vezes os nossos pais, os adultos aqui do Brasil, não estamos percebendo, nem entendendo, nem atinando. E o menino fica lá, sentindo esse peso tão grande e ninguém realmente compreendendo. E às vezes os pais, não, o que é isso? Agora você tem oportunidade disso e daquilo. E as pessoas fazem cada pergunta besta para o filho de missionário que volta do campo, né? Eles até escreveram esses dias uma lista de perguntas que as pessoas fazem, né? Ai, você tinha energia? Você tinha geladeira? Você tinha... e claro que vai ter filho de missionário que não teve geladeira, mas a grande maioria tem. E aí, você está gostando do Brasil? Ah, você deve estar feliz da vida que retornou. E não está, não está, né? Deslocamento, confusão. Como é que eu pego um ônibus? A gente acha assim, todo mundo sabe, não sabe não. Eu entro nessa porta, naquela porta, o que eu faço, quando eu pago? Tudo isso traz um senso de deslocamento e confusão. Então, isso está tudo ligado com a entrada, e nós precisamos, sim, cuidar dessa parte da entrada, mas existe um lado escondido da reentrada, que realmente as pessoas não percebem, e é a saída. Então, é a saída do seu lar. Então, é pesado isso. Toda a sua criação, toda a sua vida é lá. Seus amigos, onde você se sente confortável, comida que você gosta, onde você sabe se virar, é lá. É essa saída. E essa saída que pesa extremamente. A gente vai conversando sobre isso. Então, tem a questão da separação. A separação dos amigos, dos colegas, dos professores, das pessoas da missão que ficaram no campo, do seu bicho de estimação, da sua casa, do seu quarto, dos seus pertences. Você deixa muita coisa para trás no campo. Claro que você pode trazer alguma coisa. Tem famílias que trazem muito, tem famílias que só trazem o que cabe na mala. E aí, embora que você está dentro desse estilo de vida, aí você tem uma grande perda nesse momento de saída. E todo mundo fica só olhando para a reentrada, né? E não pensa sobre a saída. A dor, as expectativas, né? O que está vindo. Às vezes, no campo, você cria expectativas sobre a reentrada, que uma vez que você voltou, essas expectativas são todas frustradas. E para você é uma morte, porque você sonhou. É como se fosse um namoro que acabou. Tudo bem, foi só um namoro, mas em cima daquele namoro, você criou um casamento, 2 filhos, um cachorro, uma casa não sei onde. Aí o namoro acaba e para você é como se fosse uma morte, que é um relacionamento que acabou. Então, às vezes, o filho constrói no campo expectativas grandiosas, que às vezes são alimentados por outros filhos de missionários que de fato fizeram isso, mas talvez sua família não tenha dinheiro para isso. Eu conheço uma filha de missionária, entre outras, que sonhou em fazer faculdade nos Estados Unidos. A família não tem condição nenhuma de mandar ela para os Estados Unidos. Então, assim, isso frustrou ela grandemente. Foi uma frustração muito grande. Aí, então, a gente tem as expectativas, e aí o que vai acontecer com isso? Então, mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre a necessidade que os pais constroem. Não somente expectativas mais viáveis, que não é ruim também sonhar, mas de ter plano A, plano B, plano C, e estar preparado para todos os planos. Teve uma família na Ásia que, nas suas jornadas missionárias,
criou laços muito fortes na Austrália. E tinha gente na Austrália que falava assim, não, quando suas meninas estão saindo preparando para a faculdade, pode mandar elas aqui, a gente cuida delas, e elas podem fazer faculdade na Austrália. Maravilhoso! Mas, na realidade, é que, assim, uns 4, 5 anos antes desses meninos terminar a escola, a família retornou para o Brasil. E porque estava só olhando para a Austrália, não prezaram o português. Falavam português, mas não prepararam para a reentrada. E a expectativa frustrada foi muito grande. E a gente viu o sofrimento das meninas, mas podemos trabalhar isso melhor, podemos fazer isso melhor. O missionário, a agência, a igreja, os amigos, né? Então, o medo do que está vindo. Às vezes, os pais estão totalmente desconectados com seus filhos sobre os seus sentimentos. Não, vai ser maravilhoso, ótimo, vai ser tão bom, tal. E vai inventando coisas para o filho querer voltar, mas sem lidar com a realidade realmente. Então, tristeza e, para alguns, revolta. Então, existe na reentrada essa ruptura do passado com o presente. Porque sempre sua vida era os dois, era o campo e Brasil, Até que, assim, tem famílias que mudaram de campo várias vezes, mas sempre você vive nesse vai e vem, e esse é o ritmo da sua vida. E, de repente, pá, não tem mais o vai. Você está aqui no Brasil, querendo ou não. Esse é seu futuro imediato. Não que eles não podem futuramente sair do Brasil, que muitos fazem, etc. Mas, assim, aí parou. Parou por vários motivos. Parou por questões de educação, parou por questões de idade. Porque a missão em si também, ele entende que seu filho é seu filho. Mas quando seu filho é adulto, aí a missão não tem mais essa responsabilidade, ele não pode. O filho missionário adulto, ele não pode voltar para o campo como filho de missionário, ele tem que voltar para o campo como missionário. Então, tem essa transição natural da vida dele estar de volta, acabou. Então, assim, às vezes sente que acabou. É só no início, né? Mas também acabou. E nós temos que entender a força dessa ruptura. E, em termos gerais, é totalmente ignorado. Ignorado, assim, por falta da gente nem saber, nem pensar nunca sobre isso. Então, todo o seu passado, etc., ficou lá. Aí existe, então, uma colisão de sentimentos que envolvem essa ruptura. Assim, porque junta a separação, a dor da separação, a dor da perda, com a pressão e as expectativas para o futuro. E aí, para muitos, tem luto, muitos não, todo filho de missionário transcultural vai experimentar luto. Vai. E isso vai andar com ele um bom pedaço da sua vida, talvez toda a sua vida, e ele precisa saber lidar com isso. Mesmo que ele queira a mudança. E, às vezes, o que queira a mudança demora mais refletir sobre o seu passado e sentir a dor. Então, assim, eu fui... A gente não tem muito tempo para perguntas, tá? Assim, no final eu tenho um espaço, mas... Sim. Que muitos filhos de missionários vão só processar o que eles passaram
lá a partir de 30 anos para frente. Porque o que acontece? Muito obrigada. Oi? Filhos missionários têm mais de 30 anos. Aí você está falando assim, é verdade. É você? Eu também. Ah. Filhos missionários têm mais de 30 anos. Aí você fala assim, os filhos missionários são mais de 30 anos, vão processar só na frente do Senhor. É verdade. Porque a vida te impulsiona para frente quando você tem 20 anos. Você tem que fazer faculdade, tem que arrumar emprego, tem que decidir sua vida, tem que procurar quem vai querer casar comigo, e com quem eu vou querer casar, e juntar esses dois, né? Não pode ser só um outro. Mas e aí você concentra muito no importante da vida naquele momento. Então você precisa arrumar um emprego. Você tem que ser autossustentável. E aí, em geral, assim, lá para os anos 30, aí você sossegou, você já casou, você já tem emprego, já resolveu o rumo da sua vida, talvez você já está tendo seus próprios filhos, e aí você vai começar a processar tudo isso que você passou. E, às vezes, você começa a tirar pela primeira vez a dor. Então, e é normal, ok? A gente não está falando que eles tinham que tirar isso antes. A gente está falando que tem coisas que nós possamos já fazer para tentar amenizar essa dor, mas a gente nunca vai acabar amenizar tudo. E tem coisas que a gente tem que passar. Mas tem coisas que a gente pode fazer para que a pessoa se sente entendida, compreendida. E tem alguém que anda junto. Sem julgamento. Mas isso está lá na frente. Eu sempre pulo lá na frente, né? Eu tenho que me segurar aqui. Então, eu fui numa vez num treinamento de facilitadores do cuidado do filho do missionário nos Estados Unidos. E a preletora falou assim... O filho de missionário, ele carrega o luto pelo resto da sua vida. Eu não gostei. Aí eu pensei, não, isso é muito pessimista, isso é muito, assim, eu discordo. E eu pensei muito sobre isso. Desde então, tendo trabalhado mais com filhos de missionários que têm retornado, eu acho que a verdade, ou talvez não para todos, mas provavelmente. Mas assim, o fato que você tem um luto não significa que você não pode ser uma pessoa realizada, andando com Deus e feliz. Para nós que temos perdido pais, a gente carrega esse luto. A gente fica com o luto resolvido. Mas a saudade, a perda, o desejo que a pessoa ainda estivesse com você, continue real. Mas a gente não fica assim, esmagado por isso mais, que a gente resolve. E aí muitos filhos de missionários, eles lutam com o luto não resolvido. E o luto muitas vezes é não resolvido porque é não reconhecido. Porque na reentrada é tudo impulsionado para frente, sem olhar para trás. E quando olhar para trás, não tem permissão para o luto. Que os pais falam, não, o que é isso? Deus está te abençoando, que você pode ir fazer faculdade. E nós, no mundo cristão, nós não nos deixamos sentir o luto, sentir a dor, como se fosse não santo, como se fosse uma falta de fé, como se fosse uma falta de crer no Deus bondoso. Não. Mas isso que nós fazemos com nossos filhos. Nós julgamos se eles pesados, se eles começam a reclamar. Mas em vez de parar e pensar, por que está reclamando tanto? Por que ele está revoltado? Não, a gente vai, pá, né? Vamos corrigir isso. Isso é pecado. E fala isso mesmo, eu fico abismado. Aí a gente vai, então, entrar nessa questão de perdas e luto.
uma realidade importante para os que crescem como filhos de terceira cultura é que as suas vidas são repletas de ciclos crônicos de separação e perda. Eu suponho que vocês sabem o que significa filho de terceira cultura. Mas quem não entende o termo filho de terceira cultura? Coragem. Tem alguém? Porque eu não vou gastar tempo nosso se todo mundo está por dentro. Isso é muito bom se vocês estão por dentro. Então, essa questão do filho de terceira cultura, ele tem esse movimento constante e cada transição significa perdas. Pode significar ganhos, mas também junto com os ganhos, perdas. Não tem transição sem perdas. Enquanto mais amam seus amigos, ou sentem-se conectados ao lugar onde estão morando, mais profundo será o luto. E claro que nosso desejo é que nossos filhos estão com amigos que amam e conectados ao local onde são criados, né? A gente, como pais, nós trabalhamos para que isso aconteça. Esse é nosso desejo, que nosso filho está aqui ao meu lado, no campo missionário, feliz e conectado. E o paradoxo é que o mais que isso é realidade, maior a dor quando os mundos são desconectados. E aí a gente precisa estar ciente. Na reentrada definitiva, o filho do missionário muitas vezes experimenta as maiores perdas da sua vida até então. Tudo o que a gente fala aqui sobre o filho de missionário, cada um é única, cada um é diferente. Então, a gente fala, tipo, generalizando, e vocês precisam também entender que não acontece com todo mundo. O luto acontece com todo mundo, mas o tamanho do luto varia muito. Alguns, para eles, isso vai ser a maior perda na sua vida até então, mas para outros não vai ser a maior. Que fosse maior, né? Porque significa, se não significa que eles tiveram perdas muito maiores. Pode ser perda de um pai, de um irmão, de um abuso, de um terremoto, de várias coisas que o filho do missionário pode ter passado. Mas, para muitos, esse é o momento onde experimenta mais perdas. E a gente vai olhar um pouco. É um tempo de grande vulnerabilidade e é um tempo que nós precisamos proteger, estar presente, estar acompanhando, ficar de olho, porque é um momento vulnerável. Essa pessoa vem e não sabe fazer isso, aquilo, outro. Ele pisa na bola toda hora e tem que fingir que está entendendo. Eu faço isso já, né? Mas aí ele porque se pisar na bola um pouquinho, tudo bem, mas aí se toda hora você não está entendendo, aí você começa a ficar constrangido, as pessoas também começam. Então eles escondem o que eles não entendem para ir para a escola. E você olha, acha que ele está entendendo tudo que o professor está falando, está entendendo nada. Porque linguagem acadêmico é muito diferente do que linguagem da casa e de conversar no bate-boca. Então, assim, é um outro mundo, outra língua brasileira na sala de aula. E muitas vezes os nossos filhos eles podem até ter o português, que é maravilhoso, que tem uns que perdem o português porque os pais não falam português dentro de casa. Se você tem um filho, você está no campo missionário, é sua obrigação como pai falar português dentro de casa. Você muito
taxativa. Mas senão seu filho vai perder a sua língua de herança. E ele vai fechar portas na vida dele, em alguns sentidos, que às vezes o missionário ele pensa, inglês, o negócio é inglês. Português, Brasil, eu vou te contar. Assim, não, o negócio é inglês e estudar no exterior. Eu sou americana, meus filhos, meu marido brasileiro, meus filhos têm dupla nacionalidade e todos eles estudaram em faculdades brasileiras. Porque é ótimo, gente. As escolas federais são maravilhosos e de graça. E ainda, apesar de tudo do Brasil, gente, é muito bom. Abre portas. Nós temos que parar com essa ideia que Brasil não presta. E eu sei muito bem o que estou falando e como é que o Brasil está. Mas existem alguns homens fiéis que estão mantendo postura para que o Brasil ande dignamente. E nós temos que fazer nossa parte. Agora, no entanto, política à parte, as faculdades federais do Brasil são ótimas. O filho do missionário, em termos gerais, ele recebe uma educação boa no exterior, que ele faz a transposição para a língua portuguesa e ele sai bem. As estatísticas mostram que o filho do missionário, em termos gerais, sobressai na escola, porque ele tem uma cosmovisão mais ampla. Quando você fala de Mianmar, toca no coração dele, porque ele conhece alguém em Mianmar. Quando você fala de Afeganistão, você não só pensa, deve jogar uma bomba e apagar como o Afeganistão todo. Ele pensa nas pessoas. Ele é conduído. E isso enriquece a vida dele. E na área acadêmica, isso soma positivamente. E talvez ele tenha que voltar a fazer cursinho. Tá bom. Porque quando ele chega lá, ele tem como crescer. Ele tem como fazer uma faculdade, uma universidade federal, ele tem como. E eu vou te falar, porque eu tenho conversado com agências, com pais, e as agências, alguns falam assim, não, o que é isso? O Brasil não presta. Tem que ensinar, manda para uma escola internacional e manda estudar no exterior. E para mim não é nem uma questão de dinheiro. Aqui nós temos coisa boa. E temos que preparar nossos filhos para estar preparados para aproveitar o bom que o Brasil tem. E isso é uma coisa maravilhosa que o Brasil tem. Então, assim, e aí vai fomentando esse sonho, porque quem sonha também é o pai. Não, meu filho vai estudar no exterior. Mas se você não tem finanças, você não tem uma fonte de apoio, você não tem contatos, não vai acontecer. Eu conheço um filho de missionário que foi criado na África e esse papo foi falado para ele. Não tem como você voltar para o Brasil, porque você não estudou em português, você estudou em inglês, você precisa ir para os Estados Unidos, estudar lá. E ele foi para lá, ele entrou em depressão, ele não foi acolhido, ele passou muito mal. Aí ele voltou para o Brasil, fez cursinho, entrou na faculdade e saiu muito bem. Mas ele ficou revoltado que ninguém falou com ele que era uma possibilidade. Que ele não tinha que ter passado porque ele passou. Nós temos que acreditar. Em termos do nível superior. A gente está com uma filha de missionário nosso, com ensino fundamental ainda, e até durante esse curso para tentar ajudar essa garota. Ela está defasada na aprendizagem em relação ao Brasil no ensino fundamental, e ela está tendo problema disciplinar numa escola particular. E a coordenadora pedagógica da escola está falando com o pai nos acompanhou para ajudar. Porque
Ela nasceu num país e viveu em 4 países diferentes. E agora ela reentrou definitiva no Brasil. Então, elas são 2 irmãos, ela está com 14, está com 15 anos e está no 7º ano. Mas está defasada demais. E a gente está numa dificuldade porque está no psicólogo, já foi pro AS. Agora você precisa trabalhar as perdas. A gente só pensa assim, a educação. Sim, claro que a gente tem essa... Porque no exterior, se estudar em qualquer outro sistema educacional, não vai ter história do Brasil, geografia do Brasil e português. Aí você chega para entrar no sistema brasileiro e isso está faltando. E aí nós precisamos suplementar esse material para o filho. Mas essas constantes mudanças, e aí depois ser jogado de volta no Brasil, que não é fácil, não. Essa menina está carregando tanta dor dentro dela, e aí a dor vai sair na revolta. Aí vai culpar a escola. Ela não quer aprender, ela está desfasada. Não é isso, não. Tem isso, faz parte, mas assim, o que está doendo dela é outra coisa. E para muitas pessoas, a gente tem... Eu não sou psicóloga, as psicólogas assim que me aguentam, né? Mas tem pessoas que, quando elas doem, elas se fecham. Tem pessoas que, quando elas doem, elas agridem. Eu sou dessa. Meu marido é do outro. Aí eu posso acabar agredindo, porque eu estou sentindo dor, mas eu vou agredir em uma situação outra e a culpa vai para a situação. Entendeu? A minha filha é desse jeito. Ela começa a reclamar de alguma coisa e, tipo, e aí fazer de, não sei o quê, como se fosse machucado, alguém ofendeu ela, ou ela criar uma situação, não estou lembrando agora. Mas, assim, eu sei que quando ela começa a ficar assim, não é isso. Tem uma outra coisa. E se eu não ficar atenta, eu foco todo o meu esforço em tentando corrigir e melhorar e remediar essa situação que ela está tendo aqui. Isso não é o problema dela. O problema dela é esse aqui. É a dor. A dor de uma outra coisa, de uma outra pessoa, e aí ela vai transferir para cá. Porque é assim que ela transmite a dor dela, e talvez isso é uma coisa mais aceitável de reclamar do que isso aqui. Entendeu? Então, assim, precisamos prestar atenção. Quando estão revoltados, quando estão tendo problemas, a gente precisa, sim, trabalhar a área. Claro que tem que trabalhar a área educativa. Mas vai lá e pensa e fala e conversa sobre as perdas que ela passou na vida. Vamos, então, ver as perdas ocultas. Perda do passado que teve, que às vezes não é tão oculta, mas as pessoas no Brasil acham que o bom é ter sido criado aqui, ruim é ter sido criado na África. Mas para o vídeo missionário ele gostou mais da África, né? Aí como é que fala com a pessoa brasileira? Né? Não, eu gostei mais de lá. Aí a pessoa fica ofendida, né? Que é isso? A perda do passado que não teve. O que é isso? É isso, por exemplo, de não ter tido uma infância normal, né? De não ter sido criado no Brasil. Então, aqui ele está de volta e todos os colegas dele tiveram uma criação parecida, aí elas têm memórias, elas têm piadas, elas têm um tanto de coisa que ele não participou e eles têm um certo senso que ele perdeu aquilo. E, por um lado, perdeu mesmo, que não vai ter. A gente tem a criação que a gente tem e acabou. Mas temos que reconhecer que, para alguns, eles percebem isso como uma perda. Outros, não.
A perda do sistema organizacional. A missão, a sua agência. O filho do missionário, ele se apega. É criado, ele cria um carinho, ele entende o sistema, ele sabe o que fazer. E, muitas vezes, quem define várias coisas são as próprias agências. E aí, quando ele cresce e volta para o Brasil, ele também sai da missão, do mundo da missão. E foi um mundo que, para ele, mesmo não gostando, ele sabia se virar. Ele entendia o que fazer. Ele sabia o que era esperado dele, o que ele podia esperar das pessoas. E, de repente, isso é perdido. E, para muitos, o ambiente de missão foi, como para ele, familiar. Ele estava longe dos verdadeiros avós e avós, e tios e tias e primos, mas ele tinha essa família, né, no campo. A tia fulano, o tio fulano, que acolhia ele, que ele sentia amado e acolhido. E, de repente, isso some. Então, existe uma perda real na vida do filho de missionário ligado à questão da missão em si. A perda de relacionamentos. Então, como que a gente já tem falado, e são muitas. Um filho de missionário do Egito, ele morou no Egito na época da Primavera Árabe. Vocês estão lembrando, uns 4 anos atrás, alguma coisa assim? Então, de repente, a revolta aflorou, e aí o governo fechou tudo, deu toque de recolhida, aí cortou as vias de comunicação, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. As pessoas dentro das suas casas. Aí, esse filho de missionário, em específico, ele tinha... maior parte dos amigos dele mesmo eram da Igreja Internacional de Cairo, que, na época, tinha uns 400 pessoas. Aí aconteceu esse evento, e quando foi liberado para as pessoas sair de casa e os vias de comunicação ligados de novo, 90% da igreja havia ido embora, um dia para o outro, literalmente, sem nem sequer dar tchau. E lá foi quase todos os amigos dele. Imagina o tamanho da perda. Imagina. Numa só vez, se foram, sem oportunidade para despedir. E isso vai acumulando. Isso é um caso, assim, não normal, né? Mas essas perdas constantes vão acumulando e acumulando dentro da pessoa. E eles não precisam ser tão acumulados. Tem passos que possamos tomar, mas eles são perdas reais que precisam ser ouvidas. E o filho de missionário precisa ter permissão para chorar, para sentir e para reclamar. Que não é fácil, não, gente. Toda hora a gente muda, a gente vai, a gente vem. Quando minha filha... Eu tenho 3 filhos. A Rebeca é a mais velha. E tem John e Rafa. E talvez por ser a mais velha, ou talvez por ser menina, ou talvez por ser a personalidade dela, parece que ela teve mais dificuldade nessas questões. Talvez os meninos aprenderam dela, não sei o quê. Mas... Quando ela tinha 10 anos, nós íamos tirar 1 ano nos Estados Unidos para fazer estudos lá, e os meninos fazer 1 ano completo da escola. E eu lembro que a gente falou com a Rebeca, nós vamos para os Estados Unidos em julho, e vamos ficar 1 ano lá. E ela falou assim, eu não vou. Eu quero ficar aqui. E a gente falou, não, Beca, a família vai, você vai. Aí eu não quero ir. Aí começou 2 semanas de
Nós vamos, eu não quero ir. Deixa eu ficar aqui com a vovó. Não, Beca, você precisa ir. Aí chegou um dia, eu falei, Beca, nós vamos, você vai junto, eu não quero saber mais nada. Tudo bem. Aí, a gente foi para os Estados Unidos, ficamos um ano. Foi ótimo. Os primeiros 3 meses, os meninos ralam na escola, fica tudo perdido, tentando se adequar. Depois de 3 meses, mais ou menos, todo mundo pega e vai e acaba sobressaindo na sala de aula. Aí fizeram amigos, foi um ano maravilhoso, espetacular. Chegou no final do ano, aí a gente falou assim, julho nós vamos voltar. E Rebeca falou, eu não vou. Eu quero ficar aqui. Deixa eu ficar com vovó. Entendeu? Tem vovó para lá e vovó para cá. Então, assim, você acredita que foi só o ano passado que a ficha caiu e eu entendi? É uma coisa, assim, que demora para a gente realmente entender o que é filho de missionário. Eu estou trabalhando com isso desde 2007, só semana passada, ou o ano passado, esse exemplo específico caiu a ficha, eu entendi. Que não era que ela não queria ir, é que ela não queria perder. Mais uma vez, ficar longe de vovó. Sendo vovó de cá ou vovó de lá, entendeu? Perder os amigos, começar tudo de novo, ser nova na escola. Hoje eu entendo. Demorei a entender. Mas eu creio que se eu tivesse entendido um pouco mais, teria sido um pouco melhor para ela. E essa é a minha esperança quando eu fico aqui, chorando na sua frente. É que para alguém vai fazer diferença. Entender a dinâmica do filho do missionário e o que acontece com as perdas que elas estão sofrendo, mesmo que é para coisa boa. Não tem coisa melhor, né, do que passar um ano nos Estados Unidos, estudar lá, não é? Mas junto com isso vem perdas que eu não percebi. E a gente ficava dura com Rebeca. E eu acho que talvez ela também não soube porque não queria ir tanto, entendeu? Não soube expressar, mas era isso. Era isso. E talvez a gente pode evitar que alguns filhos sofrem tanto. Vai ter perda, vai ter, mas podemos processar melhor. Quantos anos tinha? Oi? Quantos anos tinha? Eu tinha 10 e 11, né? Que ficou um ano. Saímos com 10, ela voltou com 11. Mudanças na adolescência, no início da adolescência, eles são muito, muito, muito pesado para adolescente. Hoje, na UEC, nós não enviamos famílias para o campo com filhos já adolescentes, sendo que é uma ida pela primeira vez. Não mandamos. E olha, eu sou topa tudo. E realmente a gente topou nos anos que nós éramos os diretores da base. Os únicos filhos de missionários adolescentes que mandamos para o campo não foi bom para eles. E a gente achando que estava tudo certo, ia dar tudo certo, e não deu. A adolescência não é a hora de fazer grandes mudanças na vida dos seus filhos. Às vezes acontece, tem que acontecer. Mas quando pode evitar, evite. A gente fala com as famílias, porque aí você começa a sua carreira, os filhos são pequenos, tudo bem, tem os vai e vem, às vezes mudar de campo, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando seus filhos estão entrando na adolescência, escolhe um lugar e fica quieta. E hoje eu falo isso em todas as letras, eu sei lá o que eu falo assim com toda força, porque eu tenho visto isso dar mal, vez após vez após vez. Não é que não pode dar certo. Para dar certo tem que ter uma série de questões no lugar. Que se quiser conversar comigo sobre isso, eu converso sobre isso. Não é nosso assunto de hoje, isso foi de graça, viu? Então, perda de modelos. Então, eles tinham
essas pessoas que eles viam como pessoas para seguir, né? Um missionário lá no campo, que era um modelo, um professor, pessoas que marcaram sua vida. E, de repente, não estão mais. A perda de pertences, claro, né? Mas, às vezes, os pais podem estar acostumados com isso, mas para os filhos é muito grande. Eu lembro de uma menina que a família dela tinha que sair do campo assim, repentinamente, por causa de uma guerra civil, e deixou tudo para trás. E depois, os pais, ou o pai voltou, e não dava para levar tudo, claro, e tal, e ele escolheu o que ele achou melhor, e o resto das coisas eles venderam ou doaram para pessoas. E essa menina chorava e falava assim: eles não podiam ter dado os meus Barbies. Eram meus Barbies. Minhas Barbies. Minhas Barbies. Aí, perdoe. Aí fica tudo gravado, aí... esconder, né? Aí, minhas Barbies. Eles não tinham direito. Eu podia dar, eu podia vender, mas eles não. E ela carregou isso, assim, que doeu nela, porque os pais nem perguntaram. Porque os pais estão só pensando nisso, aquilo, no outro. E porque quem já falou alguma coisa sobre isso, para o pai atinar, que faz bem. Se você vai desfazer de pertences do seu filho, conversa com ele. Ele vai entender, ele pode chorar, pode ser difícil, mas isso vai ajudar ele a processar a dor da perda dessa Barbie querida, que precisa abrir mão. Perda de status, que é para alguns filhos de missionários. Então, os missionários na África, em termos gerais, África do Norte da África, Oeste da África, esses países mais pobres, o missionário é visto, independentemente da cor, como um homem branco com dinheiro. E o missionário pode ter muito pouco dinheiro, e ele ainda tem muito mais dinheiro do que o local, o nativo. Então, assim, em termos gerais, esse homem ele é visto como um chefe, né? Como alguém que tem respeito, que tem pertences, que tem um carro. E aí o filho do missionário é o filho do homem branco rico, né? E é também cuidado, respeitado e tudo mais. Volta para o Brasil e é o quê? Nada. E, às vezes, menos que nada, porque o que é missionário sem grana no Brasil? E filho de missionário sem grana no Brasil. Então, perde de status. Por outro lado, o missionário brasileiro vai para a Europa, ele é o pobre. Aí, as lutas do filho missionário lá são diferentes. Ele é discriminado, ele enfrenta bullying mais pesado, mas o da África também enfrenta, assim, dependendo da escola, especialmente. Então, assim, isso varia muito de local para local, mas, para alguns, eles vão perder o status que eles tinham como sendo o filho do missionário lá no campo, né? Isso não está aqui, mas eu lembrei agora, eu vou falar assim. Para alguns significa a perda do pai. Porque no campo, a tendência é que a família é mais unida, o pai está mais presente, pelo menos fisicamente. É um outro assunto que a gente não tem tempo para explorar. Mas, assim, ele está acessível. Mas, se esse pai volta para o Brasil também junto, definitivamente, muitas vezes é o que acontece. Ele, se é pastor, ele vai ser pedido para ser um pastor de igreja. Aí ele vai cair no ativismo, não vai ter tempo.
vai atender todo mundo nesse mundo sem a família. Assim, é famoso. Os pastores tendem a cair nesse ativismo, e o filho, de repente, não tem mais o pai em casa, o pai com quem conversava. E quando o pai está em casa, está exausto, e ele não quer dar o tempo devido para o filho. E eu escutei um testemunho de um filho de missionário que foi criado no campo e teve um bom relacionamento com o pai. E quando retornou para o Brasil, o pai foi ser pastor de uma igreja de 600 pessoas, e aí foi cortado esse relacionamento. E esse filho ficou com uma revolta muito, muito grande em cima do pai, por causa disso. Temos que tomar cuidado. A gente está só tentando manter nossa família, pagar as contas, suprir as necessidades, mas a maior necessidade é a conexão. E se você está conectado, um relacionamento de fato conectado com seu filho, e ele sente, não só sabe que você ama, ele sente amor, ele perdoe tudo. Mas se não tem essa conexão, se é rompida, muitas vezes não perdoa, não. E a dor fica lá. Fica lá. Né? Perda do seu mundo. Então, seu mundo conhecido, seu mundo com os cheiros, os sons, os pássaros, a comidinha da rua, que aqui no Brasil cada região tem a sua, né? E ele teve isso. Quem do Nordeste não muda para o Sul e sente falta da tapioca, da mocotó, do rabado de boi, os trecos, né, das entranhas, né? Meu marido, ele gosta. Que para ele é a comida assim, da infância, que faz ele sentir bem. Outra pessoa já não gosta, né? Mas, então, assim, ele tem essa criação, e ele tem essas comidas, e ele tem os sons, e ele tem as cores. E aí, de repente, ele perde tudo isso. Né? Então, para alguns FMs, FTCs, as transições têm sido tão frequentes que eles nunca verdadeiramente conseguiram chegar na fase de reenvolvimento em nenhuma ou na maioria das mudanças. Isto pode ser parte do luto também, a tristeza e senso de deslocamento, pois eles nunca chegam ao ponto de sentir que pertencem a algum lugar. Isso a gente encontra especialmente nas famílias que começam num campo, depois vai para outro campo, daí 3 anos muda para outro campo. E nessa altura do campeonato, o filho ele já não quer fazer mais amigos, porque ele sabe que vai embora e ele já fica isolado. E às vezes ele fecha mesmo. Porque para que eu vou fazer amigos? Eu só vou mudar. Estou aqui só por 1 ano, 2 anos. E aí, expectativas também. Se o pai fala, não, nós vamos ficar aqui definitivamente, agora é o último campo. E daí 2 anos ele sai. Ele tirou o menino do time de basquetebol, que não tem aqui no Brasil. Ele tirou o menino de não sei o quê. E tantos sonhos e atividades na vida do filho que são cortados. E nós temos que tomar extremo cuidado quando a gente fala de Deus. A gente usa Deus como uma desculpa para o nosso filho, como se isso resolve tudo. Não, Deus mandou, Deus falou. Deus falou, está na hora da gente voltar para o Brasil. Às vezes é porque você não tem dinheiro para ficar no campo.
Às vezes é porque você não consegue relacionar com os outros da equipe. Às vezes é porque você não tem perseverança mesmo. Mas quem vai levar a culpa? Deus. E o que o filho vai achar desse Deus? Carrancudo, tem essa palavra em português? Ai. Que toda hora está tirando seu chão. A maneira que comunicamos sobre mudança deve ser uma conversa ao passar o tempo com seu filho, com ele participando. Dependendo da idade, ele tem mais ou menos participação, mas mesmo os pequenos, eles têm que sentir parte dessa decisão tão grande de mudar a família inteira para outro país. Então, ou para outro estado, assim, ou para tirar de algum lugar do campo, e nós usamos Deus como uma desculpa. E quando a pessoa está sentindo a dor da perda, a gente fala o quê? Não, que é isso, meu filho, Deus nos chamou, lá Ele vai te dar outro cachorro, lá Ele vai te dar outros amigos, você vai fazer novos amigos. Mas isso não diminui a dor dos amigos que está perdendo. E ele sente que ele não tem o direito de sentir essa dor. Não tem o direito e, pasme, ele não é espiritual ele sentir essa dor. E é espiritual Jesus chorar. É espiritual nosso filho chorar. E eu tenho visto um legalismo forte em alguns pais que demandam uma obediência, que demandam coisas religiosas, que põem pesos em cima dos filhos e que não dá espaço para o filho sentir mal. O filho vai para a escola, enfrenta um bullying pesado, chega em casa, aí nós vamos orar. Assim, não é errado orar, tá bom? Assim, a gente deve orar. Mas, assim, aí está resolvido. Aí o filho volta chorando, e aí não tem empatia nenhuma. Não, nós estamos aqui, Deus nos chamou, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser alegre, a gente tem que ser não sei o quê. O legalismo dentro de casa mata seu filho. Literalmente. Ele distancia seu filho de Deus. Ponto final. Eu falo porque eu vejo, eu tenho escutado, não estou querendo ser assim dramática. Nosso Deus é um Deus de ordem, sim, de obediência, de amor, de compreensão, de acolhimento, de aceitação incondicional. Mas o legalismo dentro de casa distancia nosso filho desse Deus. Você fez seu devocional hoje? Não, é pecado. Nós vamos orar para você. Basicamente é assim. A gente, ai meu Deus, a gente põe outras palavras mais bonitas, mais espirituais, não sei. Mas assim, eu tenho visto não só uma família, nem duas famílias, com um legalismo muito forte dentro de casa. E os filhos estão em depressão, se machucando, à beira de suicídio. E eles são pregados um Deus falso. E não tem esperança no Deus verdadeiro. Nós precisamos ter saúde familiar. Nós precisamos ter espaço para o filho questionar e a gente dar respostas válidas e não só diretrizes. Pá, 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 pá. Então, assim, eu estou acompanhando alguns casos e o meu coração fica cortado. Porque é esse mesmo Deus que nós vamos para o campo missionário,
para proclamar para o mundo o amor de Deus, a beleza de Deus. A adoração a esse Deus criador tão majestoso, tão cuidadoso, tão santo. Nossos filhos estão recebendo outra mensagem dentro de casa. E eles não querem seguir esse Deus, que é só juízo, condenação e falta de compreensão. Então, a saúde feminina, depois, no final do dia, o mais importante de todas as coisas é a saúde familiar. O relacionamento entre pai e esposa, entre pais e filhos, e isso com Deus, e os princípios de Deus, de perdão, de benignidade, de perseverança, de longânimo, de amor, de paz. Esses, os frutos do Espírito, têm que reinar em nossas casas, que o amor é acima da lei. E para muitos, a lei é que rege. Aí, estou dando tanta coisa de graça para vocês hoje. Ok. Ciclos de transição levam a múltiplas perdas que resultam em luto, que pode ser expressado por vários comportamentos. Isolamento social e emocional, revolta, apatia, raiva, automutilação, depressão e até suicídio. O que é importante que os profissionais sabem. Eu vou te contar uma coisa. Baleia azul é do inferno. Mas se a família tiver uma saúde familiar, é o melhor combate que nós temos para a saúde emocional dos nossos filhos. Nós temos que estar bem com Deus, bem com cada um e o outro. E aí, baleia azul para lá. Quem está no baleia azul são os que estão vulneráveis. E eles são vulneráveis quando eles não recebem aceitação, amor, cuidado, que não são ouvidos verdadeiramente. Né? Vamos olhar primeiro dentro de casa. O que é importante que os profissionais saibam? Muitos FT6 não têm os marcadores, indicadores que normalmente precipitam uma depressão. Mesmo assim, são taxados como depressão. É importante, ao invés de focar somente no que está acontecendo no presente, explorar o passado, as transições, as perdas e os mecanismos de lidar com elas. Muitos FMs, somente aos 30 anos, é que vão sentir a necessidade de procurar ajuda quando estão num espaço emocional que permite processar a sua história. A gente já comentou. Como o luto funciona? Gostaríamos que o luto funcionasse assim. Aí tem as fases, as etapas do luto, né? Assim, que termina em aceitação. Mas, de fato, o luto parece mais assim. Né? Então, um momento está feliz, está aceitando, outro momento está com raiva, outro momento está inseguro, outro momento está assim, com medo. Então, assim, é uma bagunça. Mas tem como processar esse luto apropriadamente para que seja um luto resolvido e aceito mesmo. E que leva muito tempo. A gente quer resultado rapidinho. Está aqui por 1 mês, 2 meses, 3 meses, deve estar tudo resolvido. A reentrada em si, normalmente, essa adaptação ao novo país, cultura, etc., assim,
leva entre 1 a 3 anos, normalmente. E pode levar mais se certas coisas não são resolvidas. E a gente pensa, você está aqui 1 ano, qual é o seu problema? Nada, está normal. Esfria a cabeça. Ouve, escuta. Dá um espaço para ele ser ouvido, para ele contar a sua história. Quando chega do campo, todo mundo pergunta, como é que foi, não sei o quê, não sei o quê. Aí, depois de 2 semanas, se não for antes, aí acabam as perguntas, ninguém mais pergunta. A expectativa é que vocês se enquadrem aqui dentro da nossa história. E sua história, você engole. E fica lá dentro, sem você saber o que fazer com isso. Às vezes, você fala assim, eu sou africana, né? Nasci na África. Você vai ser zoada. A filha de Ronaldo Lidoro foi. Assim, a gente tem uma história, a gente era alguém, de repente, tudo isso zerado. E tem essa questão do paradoxo. Enquanto temos facilidade de pensar em termos de estar triste ou feliz, é importante lembrar que na vida do FM é muitas vezes uma realidade de ambos. Eles podem sentir-se felizes e tristes com o mesmo evento. Qualquer transição, às vezes, eles estão com muita expectativa de ir, mas muita dor de sair. E essas emoções, eles andam assim, isso traz confusão. Às vezes, eles têm medo de mostrar a dor, aí eles vão só mostrar a felicidade. Então, isso pode criar uma ansiedade ou angústia interior. Dizer que a dor parece negar o que é bom. Afirmar o que é bom parece negar as dificuldades e o luto. Isso significa que muitos FMs ficam sem o meio eficaz de processar a sua história. E muitas vezes as coisas difíceis que o filho do missionário precisa poder expor para alguém de confiança, ele tem medo, porque as pessoas podem pensar negativamente dos pais dele. Eu conheço uma FM que foi criado em escola-internato. Ele, no final da adolescência, voltou para o Brasil. E quando eu conversava com ele, eu perguntava sobre escola, ele só podia falar coisas maravilhosas. Foi ótimo, eu gostei demais, foi a melhor época da minha vida, eu fiz tantos amigos, e ele só falava bom, do bom, do bom, do bom. Deixa eu ver quantos anos. Oi? Filho de missionário. Desculpa. Aí, anos depois, foi talvez uns 10 anos ou mais depois, eu escutei ele dar testemunho sobre a sua vida no escola-internato. E essa vez ele falava de tanto que era difícil. E como é que certos momentos foram muito difíceis para ele. Ele se sentiu só, sentiu isolado, sentiu a distância dos pais. E eu fiquei muito feliz com esse testemunho. Mais do que com a primeira. Porque mostrava que ele estava processando sua vida. E podia não só pensar no bom, mas também no difícil. Que a dor existia. E até ele tirar a dor para sentir a dor, ele não processa a dor. E fica lá dentro, machucando. Agora, eu também sei que quando ele deu o testemunho, ele deu para um grupo de outros filhos de missionários que iriam entender muito bem. Uma coisa que eu achei muito interessante. Depois, uma outra pessoa, colega, virou para mim e falou assim: como é que os pais podiam fazer isso com o filho de missionário, com seu filho? E jogou toda a culpa nos pais.
E quem aqui já não pensou isso agora, quando eu fiquei falando, né? Como é que você manda seu filho para uma escola internato, fica morando longe? Aí eu virei para ela e falei assim, pois bem, é por isso que ele normalmente não fala sobre isso, porque ele não quer que ninguém pense mal dos pais dele, que ele ama imensamente os pais e ele sente o amor dos pais. E embora que teve coisa ruim, ele também sim teve coisa maravilhosa. Ele teve um passado que ele amava e ele teve um passado que doía e era o mesmo passado. Quem já não passou coisas assim, mas a gente não pensa. Então, assim, às vezes eles não têm a liberdade de falar certas coisas com medo que alguém vai pensar mal dos pais. E não é necessariamente mal dos pais. Eles têm comprovado, com estatísticas e muitas pesquisas, que os filhos de missionários que estudam em escolas e internatos, eles não, quando são adultos, eles não têm um pior nível de satisfação de vida e felicidade do que os que estudaram em outros sistemas educacionais. O que quer dizer, no final do dia, se o filho estudou ou não numa escola internato, isso não vai marcar sua vida negativamente para o resto da sua vida. Porém, eles falam, o que é que faz a diferença? O filho do missionário que estuda numa escola internato e sente, não só conhece e sabe, que sente que os pais amam, ele sente que os pais estão acompanhando ele e que isso é o que eles entendem que é melhor para ele. Os que mantêm a conexão, eles se dão bem. O filho que sente que os pais estão largando ele lá para que eles podem fazer o ministério sem eles para atrapalhar. Estes que se dão mal, eles dão mal na própria escola e dão pior como adultos. E, mais uma vez, a coisa volta. Não é a situação, não é a crise, não é qual tipo de escola, não é nem tantas transições que faz, é a saúde familiar. Essa é a chave fundamental em todo momento no filho do missionário. Como pais, nós precisamos conectar com nossos filhos em todas as etapas da sua vida. Quando é criança, alguns têm mais facilidade. Às vezes, vira pré-adolescente, adolescente, a gente não sabe lidar. Aprenda a conectar com seu filho em todas as etapas e fases da sua vida. Mantenha essa conexão para que seu filho sente amado, cuidado, acolhido e que ele é uma coisa extremamente preciosa para você. Ok? Então, a gente deve ter uns poucos minutos aqui para hoje. Tem só essa citação aí. Trocar de ambientes culturais nas fases críticas de vida interrompe o processo tradicional de aprender um senso de equilíbrio cultural e pertencimento. Isso simplesmente significa que pode levar mais tempo para resolver essas questões, de como definir quem eles são e como eles se encaixam no mundo. Então, amanhã nós vamos falar sobre o que nós possamos fazer como missionários, pais, agências e igrejas para preparar o filho para a reentrada. Mas, primeiro, hoje, eu queria que nós entendêssemos o que é o negócio. Ok? Perguntas? Observações? Acho que dá para... É que não grava. Não, mas pode falar. Não. Você comentou agora no final da sua fala sobre essas crianças, filhos de missionários, que se deslocam, né, do campo missionário e vão para um outro país
nesses colégios, internatos, ou que ficam nessas casas lares, eu não sei exatamente como é que fica. O processo de perda, quando retorna para o país, num exemplo, os pais vêm para um recesso no Brasil e eles têm que sair, essas perdas elas são similares aos que são criados juntos com os pais? Sim. Sim, eu acho que está falando na reentrada definitiva, se é igual como se fossem criados com os pais, é a mesma, basicamente. As questões são basicamente as mesmas. Os internatos normalmente são do campo. Ah, sim, sim. Não, mas eles não estão no Brasil. Então, se eles estivessem no Brasil, seria assim a escola-internato. Mas, por exemplo, a gente tem a escola BCS no Senegal, que é uma escola-internato que atende vários países lá na região, igual Gana, Gâmbia e Guiné-Bissau. Então, nesse caso, aí quando esse filho volta para o Brasil, ele volta nessas questões de reentrada, mesmo como se ele fosse morando com seus pais. O que pode ser complexo, por exemplo, eu conheço uma família que teve essa criação, depois voltou para o Brasil e os pais voltaram juntos para os filhos ter esse tempo de adaptação junto, que é muito salutar, mas os filhos tinham que um tempo não só de readaptar, estar no Brasil, mas de readaptar, ter os pais em casa mandando neles, né? E que aí já eram basicamente quase adultos, né? E aí os pais querendo tratar eles como crianças, porque quando saíram de casa era criança, e aí teve essa questão que, por um lado, é normal, mas ele não deixa de ser uma adaptação em cima de uma adaptação. Tem alguma coisa que pode ser feito quando os missionários vêm para o retorno temporário, que pode ajudar para a reentrada definitiva? Ok, vamos ver até que eles cortam meu tempo, mas o que a gente recomenda, quando possível, e eu creio que, em termos gerais, com planejamento é possível, é que no meio da vida do seu filho no campo, vamos supor que aí até 18 anos. Quando seu filho tem entre 8 e 12 anos, que você vem para o Brasil ficar um ano inteiro. Nesse um ano inteiro, ele serve de muitos propósitos, tanto para o filho quanto para os pais. Então, para o filho, significa que ele vai viver um ano normal, dentro do Brasil, com a dia a dia normal, ele vai numa escola, e aí ele vai consolidar seu português, ele vai fazer amigos, e muitos desses vão perdurar via internet, etc. Ele vai participar de todas as festas da família, de todos os feriados do país, ele vai saber o que é festa junina, porque mesmo que nós não somos católicos, a gente gosta da época. Não é? Então, assim, ele vai ter os gostos de todas as épocas do Brasil. E, com isso, ele começa a criar raízes no Brasil. Isso facilita para que, quando ele retorna para o Brasil, no final, que ele já... as expectativas são mais realistas, ele conhece pessoas com quem ele pode conectar, e ele já tem essas raízes. E, para os pais, é um momento que o pai pode fazer um cursinho, que pode atualizar em alguma assunto, projeto, estreitos laços e os relacionamentos com a igreja, que já todo mundo mudou desde que você saiu do Brasil, tratar a saúde, etc, etc. Tem muitos benefícios para os pais e para os filhos, mas tem que ser planejado de muito antemão para a agência andar junto com você e para a igreja andar junto com você. E isso é o que a gente recomenda quando é possível, que eu creio que é possível se a gente planejar. Em alguns casos, realmente não dá, mas é isso, o meu tempo acabou, eu preciso sair, ela está lá, assim, me xingando. Não, tá bom.
Ah, tem livros aqui que eu nem toquei direito. Eu já li os dois livros.